A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos dando início a mais uma aula e desta vez é a lição de número 5 dos adultos, lições bíblicas dos adultos, que tem por título A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. Os irmãos sabem, os professores sabem que nós estamos estudando nesse trimestre a lição dos adultos, o tabernáculo, melhor dizendo, símbolos da obra redentora de Cristo. E na lição de hoje nós vamos ver um dos mobiliários que compunham o pátio e a sua importância tanto para o ritual do culto judaico, como a sua simbologia para a igreja nos dias de hoje ou nos dias em que nós vivemos. As lições que nós vamos extrair para aplicar na vida espiritual. O texto áureo, ele está lá em João capítulo 15, versículo 13, onde o Senhor Jesus ele diz aos seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E a verdade prática, ela vai trabalhar na seguinte perspectiva. A pia de bronze é o símbolo da santificação que Cristo realiza em nós através do seu sangue e pela palavra de Deus. E aí, como em todas as nossas lições, vamos ter aí o objetivo geral, que é conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. A vida espiritual ela precisa ser pautada por uma vida de pureza. E aí desdobra nos 3 subtópicos que tem a seguinte perspectiva, os seguintes objetivos: conceituar a pia de bronze, entender como era feita essa peça e qual era a sua importância dentro do ritual, refletir acerca da pia de bronze e a sua relação com a limpeza e pureza espiritual. E o tópico 3 também vai trabalhar para destacar os 2 aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Então, para isso, nós vamos estar vendo no seu desdobramento, por exemplo, no tópico 1, a pia de bronze e a importância da santidade, a pia de bronze e a água, o sacerdote e a santidade, e santidade para a vida. E no tópico 2, a pia de bronze é lugar de limpeza e pureza. A pia de bronze cobre entre o altar do holocausto e o tabernáculo, que era o posicionamento dela, um posicionamento estratégico. A lavagem na bacia de bronze e a pia de bronze e o seu caráter de juízo. Ela tinha esse caráter de juízo. E depois lá no tópico 3, os 2 aspectos do rito da lavagem, né? A lavagem completa, a lavagem progressiva e constante, e uma recapitulação das verdades mais importantes dentro desse contexto aí. A leitura bíblica em classe, ela está em 3 textos, 2 textos lá no livro do Êxodo, capítulo 30, dos versículos 17 ao 21. Depois nós temos capítulo 30, capítulo 40, dos versículos 30 ao 32. Depois lá no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo número 11. E depois a carta aos Efésios, os versículos 26 e 27. Tá? Quando nós, então, adentramos nesta lição, pia de bronze, necessariamente esta peça ela estava no pátio, que era uma
das três partes do tabernáculo como um todo. Ela tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Então, quando se entrava pela porta, e foi uma das lições a importância do acesso, era um acesso único, ele tinha o altar do holocausto, que era um altar também feito de bronze, e logo à frente tem a pia de bronze, tá? É interessante que esta área do tabernáculo é onde ali não podia entrar leprosos, impuros e as pessoas que eram castradas. Existiam esses dois objetos que falamos, que é o altar do holocausto e a pia de lavagem, e nenhum levita, nenhum daqueles que estavam envolvidos no sistema de culto da tribo de Levi, ele não podia entrar no lugar santo se ele não passasse pelo processo da lavagem das mãos e dos pés neste utensílio, que em tese ele vai ensinar também alguns aspectos da vida de Jesus Cristo e do seu ministério como sumo sacerdote, tá? E a relação dos discípulos ou da igreja também que ela deve ter com Jesus Cristo, tá? Uma das questões que a gente sempre percebe que em algumas Bíblias vai dizer que era pia de bronze, outra de cobre, e em algumas ainda diz de latão. Mas quando a gente percebe o bronze em si, ele contém, ele contém uma mistura de cobre na sua composição. Tá, muito bem. Quando nós entramos lá na leitura em classe, no capítulo 30, os versículos de 17 e 18, quando Deus estava orientando Moisés na construção do tabernáculo e ele chega na pia de bronze, ele diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: e farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre, ou seja, ela era toda de cobre, e a finalidade era para lavar, e porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela, tá? Então você tem aí uma ordem de Deus que era para construir essa pia, o material do qual ele deveria ser construído. Nessa questão da construção da pia, nós não temos as dimensões, a medida da mesma, assim como o Senhor faz com os outros utensílios. O bronze, quando você estuda essa questão da tipologia bíblica, ele está relacionado ao caráter da justiça de Deus, do juízo de Deus, tá? Então, no Evangelho da Graça, além de ter essa manifestação da graça de Deus, tá? Também se descobre no Evangelho a justiça de Deus, ou como Deus ele trabalhou para que pudesse dar condições do homem ter acesso a Deus, acesso a Deus. Tá? Então nós vamos tá partindo aqui para essa análise, tentar conceituar a importância da pia de bronze no aspecto da santidade. Nós vamos perceber que ela tinha uma finalidade específica, que era para que Moisés, Arão e os seus filhos lavassem nela as mãos e os pés. Isso está lá no capítulo 40 e versículo 31 do livro do Êxodo.
tá? E daí vem a ideia, ou a pergunta, melhor dizendo, em que ocasião acontecia esse ritual de lavar as mãos e lavar os pés, tá? Então você vai perceber que da maneira que a pia ela estava colocada, ela antecedia, ela estava logo após o altar do holocausto, aonde eram sacrificadas as vítimas, onde o sangue era derramado, e ela estava um pouco antes do acesso ao lugar santo, tá? Então, e o sacerdote que servia no tabernáculo, necessariamente ele tinha que passar pela pia de bronze, tá? Para oferecer os seus sacrifícios a Deus. Oferecer o seu sacrifício a Deus, tá? Quando a gente lê o versículo 17 do capítulo 30, você tem o destaque que a pia era para lavar, para lavar. Então, ela tinha um caráter estritamente de um ritual ou de um cerimonial. Então, você tem que analisar esse aspecto de lavar as mãos e lavar os pés, tendo em vista aqui essa questão ou esse aspecto da cerimônia e do seu sentido espiritual, tá? Dando sequência aqui, uma das coisas que nós precisamos ter em mente quando nós pegamos aqui, principalmente o ponto 1 da lição, que fala sobre a importância do bronze e da água, os sacerdotes e a santidade, santidade para a vida, santidade para a vida, tá? Então, a ideia que se tem aqui é que os sacerdotes eles tinham as suas vidas normais também, os seus labores, tá? E quando eles vinham para oferecer o sacrifício a Deus, eles precisavam passar por essa espécie de purificação. Eles tinham que passar por essa espécie de purificação, aonde a água aí ela vai estar representando ou fazendo uma alusão à palavra de Deus. Então vamos analisar então um pouco aqui o aspecto deste caráter cerimonial. Esse caráter cerimonial. Haja vista que lá em Êxodos capítulo 40, os versículos 30, 31 e 32 vai dizer: pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar e derramou nela água para lavar. Então vocês vão perceber sempre que dentro do contexto do culto judaico aqui, dos israelitas, a água que estava dentro da pia lá, a única finalidade dela era para lavar, ou seja, para promover a pureza e a purificação dos oficiantes. E o versículo 31 vai dizer: e Moisés e Arão, seus filhos, lavarão nela as mãos e os pés. Ou seja, todas as vezes que eles adentrassem e tivessem que chegar até o lugar santo, e o sumo sacerdote, uma vez por ano, ao Santo dos Santos, eles deveriam passar por esse processo de limpeza. Então é por isso que diz assim o versículo 32, quando entravam na tenda da congregação, quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Tá? Então era uma ordenança do Senhor que eles não poderiam chegar diante do Senhor de maneira impura, impuros, eles não podiam chegar diante do Senhor, tá? Quando nós analisamos esse aspecto, é muito interessante
que a vida espiritual representada em todo esse contexto que é apresentado desse cerimonial, se a pessoa não atentar bem para a leitura do texto, e o terceiro tópico ele vai desenvolver bem esses dois aspectos, a pessoa vai ter a ideia que a única preocupação que elas deveriam ter era só com a limpeza dos pés e das mãos e não se preocupar com as outras partes do corpo. Tá? Então, a riqueza do tabernáculo e do ritual, tá? E o que faz os sacerdotes chegarem até aqui é esta beleza do conceito de santidade e de pureza que Deus tem para aqueles que Ele escolheu, para aqueles que foram chamados e que aceitaram a chamada e se converteram e agora pertencem ao Senhor. Pertence ao Senhor. Então, essa pia, ela era o quê? Um lugar de lavar. Era um lavatório, que vai falar então de purificação numa água que é pura. E a forma com que essa pia ela foi confeccionada ou construída, diz que quando colocava a água, deitava a água dentro dela, criava-se um espelho cristalino, tá? E quando a pessoa ela se lavava, tá? Então podia perceber as impurezas que estavam saindo dos pés e das mãos. É por isso que tem a ideia aí de justiça, de julgamento, porque para a pessoa ela chegar diante de Deus, ela tem que se submeter à justiça divina, não a nossa justiça, mas a justiça divina, tá? Então a ideia que se tem aqui é que ninguém pode entrar no santo lugar sem purificar. Ou seja, após o sacrifício, onde morremos, que está prefigurado lá no holocausto, tá? Precisamos ser purificados. O apóstolo João, ele deixou um método, uma fórmula para isso. E lá em João 1:9, basicamente ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, o oficiante, ele passava pelo holocausto, pelo o altar do holocausto de bronze, também que significa ali que é a confissão dos nossos pecados, a justiça de Deus também. E aí depois ele passava pelo processo de purificação, ele ia se lavar, ele ia se banhar, que é basicamente isso que João está dizendo aqui, se confessarmos os nossos pecados. Então, o ato do levita, ele ir até a pia, lavar as mãos, lavar os pés, ele estava demonstrando a Deus que ele dependia da justiça de Deus, da misericórdia de Deus, e ele estava ali se purificando. Então, ninguém pode entrar no Santo dos Santos sem antes ter a experiência do arrependimento com Jesus, pois é apenas através dele que entramos diante da glória de Deus. Então, quando você pega a sequência das lições que nós estamos estudando, que Cristo é a porta, Cristo é o holocausto e Cristo também, ele é a pia de bronze, aonde aqueles que já passaram, que entraram pela porta e que tiveram os seus pecados redimidos, que morreram em Cristo e ressuscitaram com ele, e agora é necessário que esta pessoa ela venha
desenvolver uma vida de pureza diante de Deus, tá? Então é muito interessante que, assim como o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, também a palavra de Deus, que é a água, que é o próprio Cristo, também ele provoca em nós esta pureza ou esta limpeza, que é algo extraordinário na nossa vida espiritual. Para que a lição ela desdobra muito bem essas imagens, principalmente quando nós adentramos no tópico 2 e no tópico 3, onde ela vai falar da lavagem completa e depois da lavagem progressiva e constante. Há uma passagem na Bíblia, lá em João capítulo 13, o Evangelho de João, capítulo 13, aonde o Senhor Jesus, ele vai estar apresentando uma lição aos seus discípulos, uma lição bem prática, e que vai trazer a compreensão mais ampla desse ritual que era realizado lá no tabernáculo no deserto. E uma das coisas que nós precisamos ter sempre em mente, que o tabernáculo ele era temporário e ele estava em todas as jornadas do povo de Israel. Tá? Então, quando a gente lê o capítulo 13 de João, para a gente entender esses dois aspectos do rito da lavagem do sacerdote ou daquele que vai oficializar um culto a Deus, quando você estuda ou lê com um certo cuidado todo o capítulo 13, você vai estar percebendo isso. Tá? Então, antes de Jesus ele realizar a sua obra redentora e voltar para o Pai, ele ensina sobre a purificação pela palavra. Então ele deixa bem claro que ele mesmo é a palavra e ele mesmo é que purifica os seus discípulos. Tá? Então o estudante da Bíblia sempre tem que tomar muito cuidado, tá? Que a água, dependendo do contexto, é símbolo da palavra de Deus ou do próprio Cristo. E no texto que nós vamos estar lendo aqui, tem esta aplicação. Então, lá no capítulo 13, vamos iniciar pelo versículo 4, que vai dizer o seguinte: E levantou-se da ceia, tirou as vestes e depositou nas suas mãos. Voltando aqui. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a sua toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha, como que estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão, Pedro, ele disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço agora não sabes? Agora, melhor dizendo, voltando aqui, respondeu Jesus e disse: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. É muito interessante, meus diletos, que Jesus ele destaca algumas coisas aqui, tá? Então, no versículo 8, o Pedro ele diz a Jesus que ele nunca lavaria os seus pés. Daí Jesus disse para ele: Se eu não te lavar,
ou se eu não fizer esse processo, você não tem parte comigo. Aí então Pedro diz, então lava todo o meu corpo, pode... Daí Jesus diz assim, aquele que está lavado não necessita de lavar os pés. Parece que há uma redundância aqui. Mas quando nós pegamos a tradução Almeida atualizada desse versículo 10, ela vai dizer o seguinte, respondeu-lhe Jesus, aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo e vós estáis limpos. Tá? Então, nesse texto aqui, Jesus ele procura ensinar a Pedro e, consequentemente, à igreja, as lições que estavam implícitas nos rituais lá do tabernáculo que estava se cumprindo na vida do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus ele seria, dentro de algumas horas, o holocausto, o altar de bronze, onde ele daria a sua vida por nós, e também seria a pia de bronze, aonde todos podem purificar-se. Tá? Então, quando nós pegamos o texto do ritual, principalmente a família de Arão e seus filhos, quando eles foram designados ou separados para exercerem o sacerdócio, a Bíblia vai nos dizer que Moisés convoca a Arão e ele é banhado, ele tem um banho ritualístico, né? Todo o seu corpo é banhado, assim como os seus filhos também são banhados, e eles são vestidos. Tá? Então, a partir daquele momento, tá? No sentido espiritual, no sentido do ritual também do culto, tá? Quando eles vinham para oferecer os trabalhos no tabernáculo, eles não precisavam, no sentido de ritual, banhar o corpo todo, porque uma vez eles já haviam procedido assim. Então agora eles precisavam somente lavar os pés, lavar as mãos e lavar os pés. É por isso que Jesus ele disse a Pedro, quando ele começou a lavar os pés dos seus discípulos ali, porque pressupõe que eles já tinham lavado as mãos, né, para participar ali da ceia. E aí agora, quando Jesus começa a lavar os pés, tá? E Pedro ele é relutante, dizendo que não o deixaria, e depois pediu para que lavasse o corpo todo. Daí Jesus diz exatamente isso. Aquele que já banhou, aquele que já passou pelo ritual da lavagem do corpo inteiro, da purificação do corpo inteiro, não necessita de mais esse ritual, a não ser lavar os pés. É o que Jesus está colocando aqui. E quando nós vamos olhar para o desdobramento da doutrina da salvação, nós vamos perceber muito bem esses dois estágios. O corpo todo sendo lavado e depois partes do corpo sendo lavado. Correto? Então, quando nós pegamos lá em Tito, na carta de Paulo que ele escreveu a Tito, capítulo 3, e o versículo de número 5, vamos dar uma olhadinha lá. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Tito, capítulo 3 e versículo de número 5, diz assim, não pelas obras de justiça que houvesseis feito, mas segundo
a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Renovação do Espírito. Vamos perceber que Jesus, quando fala do novo nascimento a Nicodemos, ele diz que era necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. E Paulo, ele fala aqui da lavagem, da regeneração. Aqui no versículo de número 5, ele vai assim, pela lavagem da regeneração. Ou seja, a ideia que se tem aqui, que quando a pessoa ela aceita Jesus como Salvador, e esta palavra banho aqui, além de lavagem, ela tem também o sentido de batismo, a pessoa ser imersa, o seu corpo todo imerso na água. E essa é a ideia do novo nascimento, que a pessoa ela morre para o mundo e ressuscita com Cristo, tá? Então você tem a regeneração, que é a impetração de uma nova vida. E já o versículo, e já a palavra, quando você pega o texto que nós estamos analisando aqui, o versículo 10 do capítulo 3 de João, né? Aquele que se banhou não necessita de tomar banho, a não ser lavar os pés, tá? Então aquele que passou pela regeneração, pela lavagem da regeneração, pelo banho regenerador da palavra de Deus, ele não necessita novamente disto, a não ser lavar os pés. Pois ele vai dizer, pois no mais está todo limpo. Então trata aqui de dois casos, tá? Do ministério da água como palavra de Deus no aspecto da salvação do crente, tá? Então, em primeiro lugar, temos o poder regenerador, aquilo que Jesus, aquele que banhou ou aquele que já passou pelo poder regenerador da palavra de Deus, já tem a nova vida, tá? Ela tem que agora só passar pelo poder purificador da palavra. Então nós temos aqui esses dois aspectos do ministério da água, da palavra, né? Que é o poder regenerador e o poder purificador. O banho é a que Jesus ensinou a Nicodemos, como eu disse, é nascer da água e do Espírito, que está em foco aqui uma obra criadora, o princípio da vida na alma, que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse lavar na pia, que é algo contínuo, e a ideia que se tem aqui, que os oficiantes, pelo menos 2 vezes por dia, eles passavam pela pia, porque tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tá? Então, todas as vezes que eles iam oficializar um culto a Deus, necessariamente eles tinham que passar por esse processo de purificação, o que a palavra de Deus ela opera em nós, tá? Que você vai perceber que no dia a dia que nós vivemos, nós estamos envoltos com muitas contaminações contraídas na vida, tá? Pessoalmente, o cristão, ele pode ter pensamentos maus, né? Às vezes praticar obras ou pressupõe as mãos que Deus não se agrada, os pés, ele tem condutas que Deus não se agrada, o nosso contato com o mundo, porque o próprio Senhor Jesus, na oração conhecida como oração sacerdotal,
ele pede a Deus que não nos tire do mundo, mas que nos livra do mal. Então esse contato diário que nós temos pode trazer algumas impurezas para as nossas mãos, impureza para os nossos pés, o serviço que nós oficializamos, isso pode ocorrer também, tá? Então nós precisamos ter o cuidado de sempre passarmos pela pia de bronze para a nossa purificação. Para a nossa purificação. Então, uma das coisas que nós sempre precisamos ter em mente, quando nós vamos oferecer o nosso culto a Deus, o nosso trabalho a Deus, é que a pessoa que vai oficializar a Deus, tá? Ela não vem ao culto por um simples lazer. Ela vem com propósitos, tá? Então ninguém pode entrar no lugar santo sem purificar-se. É por isso que quando Paulo está instruindo no ato da Santa Ceia, que antes de participar dos elementos do pão e do cálice, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma-se do pão, tá? E esse examinar é ver se há impureza nas mãos, impureza nos pés, tá? Do pensamento, e lavar-se nessa água purificadora que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quão maravilhosa é esta lição. Eu procurei trazer esse aspecto do capítulo 13, que ele demonstra muito bem Jesus cumprindo todos os detalhes, principalmente ali do acesso no átrio para depois ingressar no lugar santo e posteriormente no Santo dos Santos. E quando a gente analisa a obra da salvação em todos esses aspectos, nós podemos perceber que a cruz de Cristo, ela representa todas estas verdades. Ela representa o trabalho de Jesus no átrio, no lugar santo e no Santo dos Santos. No holocausto, temos a purificação no Calvário pelo sacrifício de Cristo, tá? Que onde nós podemos nascer de novo, termos uma nova vida, mas no nosso dia a dia, até chegarmos no céu, nós precisamos ter cuidado com a purificação das nossas mãos, dos nossos atos e também dos nossos pés, ou da maneira que nós conduzimos a nossa vida. Se praticamos algo, ou se nos conduzimos de maneira que Deus não se agrada, precisamos passar pela pia de bronze, pela água purificadora, e aí então podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus para a glória do seu nome. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.